amados. Graça e paz. Estamos todos aqui meio encolhidinhos nesse frio plagiano, mas Deus nos deu também um dia lindo de sol, né? Com certeza daqui a pouco nós vamos poder nos aquentar, né? Como dizem, no sol. E que bom que nós podemos estar aqui nessa manhã para partilharmos deste tempo de louvor e adoração ao Senhor e também, né, inclinar o nosso coração e os nossos ouvidos. A palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 55, verso 3, há um versículo que, inclusive, ele até é tema de uma música, e lá está escrito assim, Deus fala pela boca desse profeta e diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. E fala de que um Deus que quer fazer aliança perpétua conosco. Ele diz: porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E este é o Deus da Bíblia, o Deus que nós temos aprendido a conhecer, o Deus que é misericordioso conosco e o Deus que nos chama a nos inclinarmos a Ele e ouvi-lo. Ou seja, esse inclinar-se tem a ver sim com uma atitude de atenção e de humildade. O inclinar-se tem a ver com isso, com este prostrar-se diante dEle para ouvi-lo. E a promessa é de que a nossa alma viverá, achará vida, porque não há vida em nós mesmos. Nós somos criados para este relacionamento com Deus e para nos alimentarmos dele. Ele é a árvore da vida que estava lá no início, lá no jardim do Éden, né? Havia uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Alimentar-se da árvore do conhecimento do bem e do mal é dizer: eu sou independente, eu defino o que é bom e o que é ruim para mim. Alimentar-se da árvore da vida, e Deus nunca havia proibido que o homem e a mulher se alimentassem da árvore da vida. Deus havia dito: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque alimentar-se da árvore da vida tem a ver com isso, com buscar a vida naquele que sabe todas as coisas e tem o conhecimento de todas as coisas. E tem poder para trazer vida. E muitas vezes nós vamos, né, nos afundando na nossa alma, porque não temos nos alimentado do ouvir Deus. E nessa noite nós estamos aqui também para buscar Ele, ouvir Ele. Que o Senhor possa falar contigo no momento de louvor. Que o Senhor possa falar contigo durante todo este tempo. Porque o Espírito de Deus está aqui, essa é a promessa. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o Senhor achará salvação, achará libertação, achará cura. E este é o motivo de nós estarmos aqui. Deve e deveria ser, cada domingo, a grande motivação de estarmos aqui. Porque é um tempo que nós nos inclinamos juntos para ouvi-lo. Muitas vezes a nossa alma, a nossa correria, as coisas em casa, nós não fazemos esse exercício. Deveríamos. Mas vamos fazer aqui juntos também. Amém? Amém. Vamos orar? Incline o seu coração junto comigo. Incline o seu ouvido e diga: Senhor, eu quero te ouvir nessa manhã. Te ouvir me traz vida, Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã fria, Senhor. Estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, Pai. Queremos muito, Senhor, te ouvir, Senhor Deus. Quero inclinar, Senhor, o meu coração para te ouvir. Reconhecer que muitas vezes eu me faço surdo, Deus, nos meus próprios pensamentos, nas aflições, muitas vezes ansiedades, coisas internas, Senhor, da nossa alma, Pai, nos impedem de ouvir a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo também nesta manhã possa fazer, Senhor Deus, uma obra, Senhor Deus, nessa alma, Senhor.
aquilo que é necessário, vem e faz, Senhor. Tu sondas o meu coração e o coração dos meus irmãos. Vem, Senhor Deus, derrama sobre nós, Senhor, das tuas misericórdias, da tua graça, mas também, Senhor Deus, da tua verdade, Pai, porque ela nos liberta, Senhor. Nós consagramos esse tempo a Ti, Pai querido, e a Ti buscamos esse lugar. Desde o nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Durante todo o tempo de louvor, você fica à vontade, você que dizima e oferta nessa casa, vem ao altar, deixe seu dízimo em qualquer momento e sua oferta. Também é uma forma de você estar adorando o Senhor. Amém? Glória a Deus, igreja. É bom demais estar servindo ao Senhor. É bom estar aqui, adorar ao Deus Todo-Poderoso. Pedir para que a gente venha ficar em pé, como soldados do Senhor. Há uma luta sendo travada neste momento, na nossa razão, no nosso espírito, para que a gente não venha crer que existe um Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Há um Deus que devemos adorar e buscar. Há uma luta sendo travada entre crer e não crer, acreditar e não acreditar, tomar posição ou não, ficar parado ou marchar, começar a deslumbrar aquilo que Deus tem já preparado para nós nas regiões celestiais. Nossos olhos têm que estar fitados, têm que estar olhando para o céu, para aquilo que a traça e a ferrugem não corrói, que é a herança do Senhor, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: onde há o Espírito, há liberdade. Como o pastor falou aqui, que haja liberdade de cada um entregar realmente o coração. Eu estava meditando na palavra de Joel desta manhã, onde um povo estava passando por dificuldades, o povo jejuaram, buscaram o Senhor, e Deus mudou a história daquele povo. Que o Senhor possa mudar a nossa história. As provações estão aí, as dificuldades estão aí. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temerei. Não há medo a gente andar no vale da sombra e da morte. Que o Senhor te fortaleça nessa manhã. Que a gente possa adorar o Senhor verdadeiro, com toda a fé, com toda a perseverança nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Recebe nossa adoração nessa manhã, Senhor. É o Senhor sobre este lugar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Me leva à sala do trono, Mostra a tua beleza. Desejamos te ver, Senhor Deus.
só quero ver você. Só Declara com todo o teu coração, ver com toda a você. sede que tu Só tem no quero, Senhor, só quero com todo o vazio que há no ver nosso você. coração, em nome de Jesus. Adora, igreja. Só quero ver você. 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 Assim como os anjos, nós queremos te adorar, Senhor Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Toca nosso coração nessa manhã, Senhor. Aleluia. Aleluia. O que é que os anjos veem, eles fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, eles fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, eles fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que fazem cantar santo? Só quero ver você. Só quero ver você. Aleluia. Ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero ver você. Aleluia, Senhor Deus. Nós queremos declarar nesta manhã, Senhor Deus. A igreja inteira declara, Senhor Jesus, que não há outra forma, não há outro jeito de chegar ao Pai senão por Ti. Jesus é o caminho, igreja. Jesus é a verdade. Aleluia. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos dado o Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo. Obrigado pela preciosa obra que fizeste, Senhor, da obra perfeita, Senhor Deus. Entregaste o Seu Filho, Senhor. Nós declaramos aqui como igreja, Senhor Deus, que a cura vem de Ti, Senhor. As aflições, Pai, só Tu pode nos tirar, Senhor Deus. O vazio do nosso coração, Senhor Deus. É tempo de atitude, igreja. É tempo de realmente nós marcharmos, nós buscarmos com toda a nossa força, com toda a nossa fé. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Quebrantar nosso coração realmente. Aproveitar esse pouco tempo que temos como igreja, muitas vezes como tempo em casa. Ser igreja, ser filhos do Senhor. Começar a declarar a palavra do Senhor, verbalizar ela. Declarar que nós somos filhos, que nós não estamos só, que nós somos regenerados, que não temos por que andar prostrado. Não há dificuldade que o Senhor não possa resolver. Não há ciência que o Senhor não conheça. Nada pode derrotar nosso Deus, igreja. Nada pode derrotar nosso Deus. Aleluia. Amém. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um nome
novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor. Tu és puro, tu és perfeito, Deus. Aleluia. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Senhor. Tu é nosso tesouro, Senhor. Aleluia, Pai. Tu és a nossa luz, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Tu é a nossa força, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tu
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Vamos declarar com toda a nossa fé aquilo que o Senhor é pra gente, pra essa igreja, em nome de Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado eu sou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, Eu nada temerei. Em frente Aleluia. eu irei, Essa confiança pois que eu queremos ter, sei Senhor Deus, que nesta manhã. vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar. Nós cantamos aqui: só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei. Muitas vezes nós perguntamos: como eu vou fazer isso, Senhor? Como eu vou em frente? Às vezes nós encontramos muitas barreiras, não é verdade? Na nossa caminhada.
Eu tenho trazido nesses 2 últimos domingos algumas orientações da palavra de Deus para vencermos, para andarmos em vitória. Eu falei sobre a vitória, sobre a tentação. Também falei sobre a vitória sobre o mundo. E todas as adversidades, as aflições que o mundo nos traz, Jesus disse, tem de bom ânimo. E o que é ter este bom ânimo? Para nós realmente podemos experimentar isso que cantamos agora. Essa realidade daquilo que nós declaramos aqui, que eu vou confiar em Ti, Deus, eu vou avançar. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos ensina. Eu gostaria de nessa manhã compartilhar mais um aspecto que a palavra de Deus tem me ensinado sobre este andar em vitória. Não sei se vocês lembram naquela episódio do Getsemane que eu compartilhei na primeira parábola, na primeira palavra, né, onde Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele se referia, né, a eles realmente não estarem preparados para enfrentar o que vinha. Eu gostaria de falar nessa manhã sobre algo que é extremamente importante para que nós possamos vencer a nossa carne. Porque não é só Satanás que é nosso inimigo, o adversário das nossas almas, não é só o mundo que nos aflige, mas é também algo que está em nós, que a palavra de Deus chama de carne. Esta nossa inclinação para o pecado que nós herdamos desde o pecado inicial no mundo. Esta inclinação para não atentarmos a Deus. Como vencer nós mesmos? Nós precisamos aprender a vencer a nós mesmos. Essa é a realidade. Porque muitas vezes o grande problema somos nós. Nós culpamos o mundo, culpamos o diabo, culpamos tudo, mas o problema começa também em nós. Jesus disse justamente isso. O espírito está pronto, mas a carne, ela está vulnerável. Nós precisamos aprender a colocar ela no lugar certo. Em Gálatas, o apóstolo Paulo diz que nós devemos, viver no Espírito e não dar lugar à carne. Pelo Espírito mortificar a carne. Mas como eu vou viver em vitória nessa área? E eu gostaria de nessa manhã convidar vocês de novo a voltarmos a Mateus 26 e 27, onde esses 2 capítulos onde eu tenho me debruçado e voltado a ele, Deus tem falado comigo. E compartilhar com vocês um aspecto que aparece aqui nesses textos, que descrevem o tempo final de Jesus antes dele ir para a cruz. Esses 2 capítulos. E falar sobre vitória por meio do arrependimento. Arrependimento é uma palavra que assusta a gente. Mas não devia. Porque arrependimento é algo tremendamente poderoso e saudável em nossas vidas. E nós temos muitas vezes dificuldade de lidar com essa palavra. Eu gostaria de convidar você a lermos 2 trechos aqui. O primeiro está no capítulo 27, do verso 3 ao verso 10. Ele fala sobre Judas. No verso 3 está escrito assim: então Judas, um dos 12 discípulos, o que o traiu a Jesus, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata,
retirou-se e foi enforcar-se. Eu queria destacar aqui esta palavra remorso. Grave ela. Mas nós também temos um episódio que está lá no capítulo 26, verso 69, que eu gostaria de ler nessa manhã junto com você, que fala de outro homem, de outro discípulo, de outro apóstolo, dentre os 12, Pedro. E lá está escrito assim: ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. E ele, porém, negou, diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento. Ele jurou: não conheço esse homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar: não conheço este homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Você já chorou amargamente? Se nós olharmos essas duas figuras, esses 2 discípulos que não estavam preparados para este momento, foram pegos de assalto, e não se prepararam, ao longo da sua caminhada. Haviam fraquezas em suas vidas, se nós nos assemelhamos a eles. Nós vemos Judas tocado de remorso. E nós vemos Pedro, que também negou Jesus, chorando amargamente. Aqui há 2 coisas na vida desses homens que são peculiares a nós. O que a palavra de Deus chama de consciência de pecado. Tanto Judas quanto Pedro tiveram consciência dos seus erros. Pedro chora amargamente. E Judas declara: pequei contra sangue inocente. Isso é suficiente? Eu me pergunto, isso é suficiente? Só eu ter consciência do pecado? Só eu ter consciência das minhas fraquezas? Foi suficiente na vida desses homens? Se nós olharmos lá em Romanos 2, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá, ou localizar no seu celular aí, né? Agora nós temos os celulares, a Bíblia no celular. O apóstolo Paulo fala algo tremendamente importante aqui. Ele diz assim no verso 12 do capítulo 2 de Romanos: pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Aqueles que não tiveram conhecimento da lei de Deus, da palavra de Deus. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Não basta ter consciência. Não basta conhecer a lei, a vontade de Deus. Não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Este poder para ir além da consciência de pecado tem a ver com esta prática da lei, queridos. E isso tem tudo a ver com arrependimento, que é a temática que eu queria
trazer um pouco do que eu tenho aprendido, não só teoricamente, teologicamente, mas aquilo que Deus tem tratado também comigo. E ele segue dizendo: quando, pois, os gentios, ou seja, aqueles, que não conhecem a Deus, a palavra de Deus, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Interessante isso. O apóstolo Paulo está falando de que há algo gravado, uma lei gravada no nosso coração, algo natural que já vem do nosso DNA, daquilo que nós somos, que nos acusa ou defende, não é verdade? A consciência de que nós estamos errados. Obviamente a palavra de Deus, ela apura essa consciência. Ela é como um espelho que nos põe diante de nós mesmos e mostra quem nós somos. Por isso ela é tão importante. E às vezes também ela nos assusta tanto. Pedro e Judas, todos os dois tiveram, sim, eu creio, estou muito convencido disso, consciência de que haviam errado. Todos os dois, como nós. Mas como vencer? Como ir além disso? Como vencer esse ciclo vicioso, que muitas vezes se estabelece na nossa vida, dos nossos erros, ou de muitas vezes nós avançamos dizendo: eu não consigo provar mudança. Eu não consigo vencer a mim mesmo. A palavra de Deus, ela nos dá uma direção, queridos. Quando a palavra de Deus se refere a Judas, o termo no grego para remorso é metamelomai. Metamelomai, traduzido por remorso, também pode ser traduzido por lamento. Judas lamentou-se. Pode ser traduzido por entristecer-se, por preocupar-se. Quando a palavra de Deus traz esta ideia aqui, ela está associada sim a um remorso, a um lamento, a uma tristeza, mas uma tristeza que não produz vida. Uma tristeza que não produz mudança, que não produz vitória. Porque, com certeza, quando nossa luz vermelha acende, nós nos entristecemos, é verdade, até nos envergonhamos quando erramos. Mas metanoia gera uma mudança diferenciada. E é sobre isso que eu queria estar falando um pouco mais. Metanoia, queridos, apesar de nós podermos traduzi-la como mudança no pensar, ela vai muito além disso, se nós olharmos mais a fundo a palavra de Deus. E aqui está a diferença do processo na vida de Pedro e de Judas. Um arrependimento profundo, que gera atitudes diferenciadas. O que eu escolho? O homem que tem remorso, o homem que lamenta e que entristece, mas essa tristeza não gera uma escolha na direção da vontade de Deus. Ele escolhe o que ele acha certo, ou o que é o melhor caminho para ele. E muitas vezes, se nós olharmos no Velho Testamento, a ideia do arrependimento era ligada à ideia da autoflagelação, e isso acompanhou por um tempo a vida da igreja cristã, quando pessoas como Martinho Lutero se autoflagelavam dentro de um monastério,
até que ele entendeu a palavra de Deus e foi liberto daquela condição que não trazia vitória na vida dele. Só remorso, só tristeza, só abatimento, prisão nesse ciclo. Nós vemos isso na vida de Judas, tanto que toda essa condição, o que gerou na vida dele? Morte. Mas quando o cristão, o verdadeiro cristão, ele escolhe não o que ele acha certo, mas ele escolhe a vontade de Deus. E aí é que está a chave da questão do arrependimento. Porque o arrependimento, ele não toca nas nossas emoções apenas. Não é simplesmente só um choro, um entristecimento pela condição. Mas ele toca na vontade, queridos. O arrependimento verdadeiro, genuíno, produzido pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, ele toca na nossa vontade. Ele transforma a nossa vontade. O que nós escolhemos gera vitória. Duas tristezas nós vemos aqui. E duas tristezas na vida de dois homens que andaram com Jesus. E de dois homens que inclusive aprenderam a pregar arrependimento. Porque quando Jesus mandou os seus discípulos para as cidades, ele ensinou a eles a entrarem nas cidades pregando arrependimento. Em 2 Coríntios 7, queria convidar você também a abrirmos a palavra de Deus lá. 2 Coríntios 7, o apóstolo Paulo, ele fala destas duas tristezas aqui. Segunda Coríntios 7, capítulo 7, versículo 9. Agora me alegro, porque não fostes contristados ou entristecidos, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. O remorso, queridos, traz pesar. Mas o verdadeiro arrependimento gera salvação e vida. Por isso o arrependimento é algo bom. E nós precisamos ver como algo bom, importante para nós. Diz aqui que este arrependimento para a salvação não traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E aqui é o grande contraste que a gente percebe na vida de Judas e de Pedro. A tristeza de Judas levou ele ao suicídio. A tristeza de Pedro levou ele a um encontro com Jesus. Tanto na tristeza, tanto no remorso, como no arrependimento há choro. Tanto no remorso, como no arrependimento há vergonha. Porque o pecado nos envergonha. Ou deveria nos envergonhar. Quando nós olhamos a vida de Saul, quando Saul pecou, e Samuel chegou a ele, dizendo, você pecou porque você não fez o que Deus mandou você fazer. Lá nesse trecho lá do livro de 2 Samuel, ou de 1, agora não me lembro bem, fala que Samuel diz que melhor
né, que sacrificar é obedecer a Deus. Mas Saul, ele reconhece o seu pecado ali como Judas. Ele diz, não, eu pequei. Mas a atitude de Saul é uma atitude de uma pessoa que tenta fugir da vergonha. Porque Saul vira para Samuel e diz assim, Samuel, me honra diante do povo, mesmo tendo eu errado. Saul está preocupado consigo mesmo. Ele tem um foco em si. E isso é uma das características que nós precisamos atentar em nossa vida. Porque muitas vezes quando nós temos só o foco em nós, o foco na nossa vergonha, tentando proteger a nossa imagem, isso é uma tristeza segundo o mundo. Ela não produz mudança. Nós estamos preocupados, sim, e auto-lamentando a nossa fraqueza, o nosso erro. Por que eu fui fazer isso? Percebe? Mas isso não gera novidade de vida. Este lamento não gera novidade de vida. Mas quando o nosso foco, quando nós erramos e o nosso foco não está em nós, mas ele está em Deus, e nós entendemos que nós pecamos contra o Senhor, e assim Davi fez quando o profeta Natan chegou para ele e disse assim, Davi, você pecou, você matou o teu amigo, e tomou a esposa dele. Davi se joga por terra. E o que ele diz, eu pequei contra Deus. Davi foi restaurado, foi perdoado. Não há pecado, queridos, que não possa ser tratado. Mas o arrependimento é este processo importante que nós precisamos entender que traz vitória. Que nos tira daquela condição, que nos liberta. Por isso que ele fala aqui em arrependimento para a salvação. A ideia de salvação aqui, queridos, não é a ideia de fugir do inferno. A ideia de salvação aqui é a ideia de libertação, de cura, de preservação da vida, da minha vida. Quando nós nos arrependemos, quando nós damos lugar, provamos essa tristeza que nos leva a um arrependimento profundo e genuíno, nós não estamos preocupados no que vão pensar de mim. Mas nós estamos ocupados com o que Deus pensa de mim. A palavra de Deus diz o que Deus pensa de mim. Eu que sei que pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz a palavra de Deus. São pensamentos de paz, para fazer o melhor. Mas Jesus, ele pregou o arrependimento, queridos. Em Hebreus 12, 17, quando a palavra de Deus fala de Esaú, que perdeu a sua herança, me chama muita atenção, eu me lembrava disso, dessa palavra, e depois fui atrás dela, dizia assim que no coração de Esaú não se achou lugar de arrependimento. E diz que ele chorou. Esaú também chorou. Esaú também sofreu. Mas a palavra de Deus diz que não houve lugar de arrependimento. E eu fico pensando, né? Por que a palavra de Deus diz isso a respeito de Esaú? Porque este remorso, essa dor, essa tristeza não gerou o que precisava gerar. Porque quando a tristeza dá lugar a Deus na nossa vida, e o nosso foco está nele, e nós o buscamos, nós somos persuadidos no fundo do nosso ser. Quando nós permitimos que Deus toque na vontade nossa, no nosso querer, nas nossas ambições, nos nossos desejos, nas nossas cobiças, que nos dominam, o arrependimento acontece. Eu creio que arrependimento, queridos, é para aqueles que são fracos, mas têm coragem
de tratar com esta carne fraca da maneira certa. Arrependimento é quebrantamento, é tristeza? Sim. Arrependimento é mudança de querer? Sim. Mas arrependimento vai além. Arrependimento gera salvação. E isso tem a ver com vitória. Porque salvação, queridos, não é só um dia quando ela chegar. Salvação é todo dia que nós vivemos salvação. Tenho plena convicção disso. Eu vivo a minha salvação em Cristo todos os dias. E Jesus quer que eu vença a minha carne, que eu vença o mundo, que eu vença o diabo. Foi para isso que ele morreu na cruz. Foi para isso que ele me chamou. Foi para isso que o amor dele me conquistou. Tristeza que gera libertação, cura, salvação, mudança. E aqui há uma grande pergunta que nós precisamos responder. Isso foi levantado no início do louvor aqui. Nós cremos que Deus pode mudar a minha condição? Nós cremos que Jesus pode? Isso é uma pergunta que nós precisamos responder, tem a ver com a minha atitude. Judas não creu que houvesse perdão para ele, queridos, ele se matou. Na sua grande vergonha, na sua grande tristeza, na sua consciência de pecados, essa tristeza gerou morte, porque ele não creu que Jesus o pudesse perdoar. Pedro provou perdão. Jesus chama Pedro, né? Chega lá na beira da praia, conhece esse texto. 3 vezes Jesus pergunta para ele: tu me amas, Pedro? As 3 vezes que Pedro negou ele, 3 vezes Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? Para cada negação, Jesus deu uma oportunidade para Pedro de arrependimento e de perdão. Jesus pode ou não pode me libertar? Jesus pode ou não pode mudar as condições? Jesus pode ou não pode me ajudar a vencer? Jesus pode ou não pode me tirar do ciclo vicioso? Quem é o meu Jesus? Porque se eu digo, eu não quero aqui desmerecer as fraquezas, nossas fraquezas, não é nesse sentido, mas pensem comigo. Se eu digo, eu sou isso e não vou mudar, será que eu não estou dizendo, Jesus, tu não tens poder para me mudar? Se eu digo, eu não consigo, que é uma frase que nos acompanha aí, a gente aprendeu a usar ela a vida toda, desde criança. Será que eu não estou dizendo, Jesus, tu não tem poder para me ajudar? Arrependimento e fé são 2 coisas que andam juntas, queridos. Na verdade, o arrependimento, ele é o fundamento da nossa fé. O arrependimento tem a ver com a nossa confiança. Enquanto a graça de Deus, o amor de Deus e a graça são meio para a libertação da nossa vida, o arrependimento gera este processo de libertação. A graça, queridos, de Deus não é um meio para a gente justificar a nossa vida no pecado. Ela se torna graça barata. Como já dizia um grande homem de Deus chamado Dietrich Bonhoeffer, que escreveu um livro chamado Discipulado. Ele fala sobre a graça barata. E a palavra de Deus fala sobre isso, queridos, que a graça de Deus e aquilo que Jesus fez por mim não pode ser desmerecido com uma vida sem arrependimento. Uma vida sem arrependimento joga por terra toda a obra de Cristo.
Ele é necessário, ele é poderoso na nossa vida. Há uma frase de um servo de Deus chamado John Bevere, e tem uma pregação dele também sobre isso, e tem um livro dele sobre isso, chama Kryptonita. Vale a pena esse livro. Mas tem no YouTube lá também. Ele diz assim: não existe fé verdadeira em Jesus Cristo sem arrependimento. E por isso muitos estão perdidos dentro das igrejas, queridos. Porque não entenderam o Evangelho. Porque o Evangelho não é só, vem que Jesus te salva, né? Deus é amor. Isso é parte do Evangelho. Mas se você for olhar a palavra de Deus, a mensagem ensinada por Jesus e pelos apóstolos é: arrependam-se e dos seus pecados e se voltem para Deus. Está lá em Marcos 11:20. Mateus 11:20, desculpa. Marcos 6:12. Lucas 16:30. Está sendo gravado isso, depois você pode conferir esses textos. Ou eu passo para você. Atos 2:38, quando Pedro prega, ele prega dizendo: arrependam-se e voltem-se para Deus, convertam-se. Atos 17:30 diz que Deus ordena que todos os homens se arrependam e voltem-se para Ele. Este voltar-se para Ele tem a ver com esta rendição à vontade de Deus. O homem que se arrepende, queridos, é aquele que se rende. Ou eu me rendo à minha condição, como Judas, se entrego, jogo a toalha no chão e me entrego ao pecado, né? Ou resolvo o problema da minha vida me matando, e há muitos fazendo isso, queridos. No desespero, se matando. Ou eu me volto para Deus, me volto para Jesus. Isso tem a ver com libertação, com mudança da minha condição. Eu creio que Deus fez isso na minha vida e continua fazendo. Eu vejo isso, Deus fazer isso na vida de muitas pessoas que sinceramente reconhecem o seu pecado, mas não ficam só nisso. Permitem que Deus toque na sua vontade, que transforme a sua personalidade. O pastor John Bevere, ele fala de uma tradução para metanoia na enciclopédia Baker. Este teólogo Baker, ele diz que arrependimento não é só mudança de mentalidade. Arrependimento é uma mudança de condição, e no grego, meta significa isso, mudança de condição. E essa mudança de condição é uma mudança profunda na personalidade. O arrependimento toca na nossa personalidade, em quem nós somos, não só no que pensamos. Eu posso pensar e não mudar. Eu posso ter consciência, como Judas teve, e isso não mudar nada. Percebe? E todos nós temos. Mas o arrependimento, que é promovido por Deus, sim, pela palavra de Deus, esta consciência, que até pode ser acompanhada de choro ou não, gera esta mudança profunda em quem eu sou. Jesus disse: é do coração que saem os maus desígnios. Não é o que entra pela boca, é o que sai, não é? Jesus disse: é do coração do homem que procede os maus desígnios. A nossa tendência é culpar as coisas, culpar os outros, culpar as circunstâncias, culpar até o capeta. Eu já vi gente fazendo desencapetamento até de liquidificador, porque o liquidificador não funcionava. Mas quando nós damos lugar ao arrependimento, ele tem um fruto. O apóstolo
o profeta, né, João Batista, ele fala disso. Ele fala que não basta vir para o batismo, ele disse, né, para o povo, se não há arrependimento e frutos deste arrependimento. Porque o arrependimento gera um fruto para a vida e salvação. E é esse fruto, queridos, que eu e você somos chamados a dar. Este fruto tem a ver com esta libertação, com esta mudança na nossa vida, com este avanço, com esta vitória, com esse sair deste marasmo, desta patinar, como um carro atolado. Você já se sentiu assim? Eu me senti. Houve um momento da minha vida que esse era o grande conflito. Nós precisamos entender que esta é a mensagem do Evangelho. A principal mensagem que precisa ocupar o nosso coração. E quando eu falo coração aqui, eu estou falando da mente, mas eu estou falando também da vontade. E dos sentimentos, das emoções. Tudo aquilo que atinge a minha alma tem a ver com a minha carne. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Dar lugar ao arrependimento. Por isso que talvez hajam tantos perdidos na igreja. Porque a graça se tornou não um meio para a libertação, mas um meio para a autojustificação. E aí nós continuamos vivendo na mesma. Sempre na mesma. 1 Coríntios 12, 21, o apóstolo Paulo está falando ali com uma igreja que tinha dons, que era cheia de dons espirituais. Mas a palavra que Paulo usa para se referir a eles, na primeira epístola de Coríntios, é: vocês são carnais. E em 2 Coríntios 12, vamos abrir lá comigo, 2 Coríntios 12, 21. Olha o que ele diz. Vamos ler já do verso 20. Ele diz assim: temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja contenda entre vós, iras, invejas, porfias, detrações, intrigas, orgulhos e tumultos. Receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Não deixaram os seus pecados. Arrependimento, queridos, nos leva a deixar os nossos pecados. O pastor João Bevere, ele usa um exemplo muito interessante, tem um vídeo lá, depois você pode procurar dele, que tem a ver com esse livro Kryptonita. Ele diz assim: você casaria com uma mulher, faria uma aliança com uma mulher que mantém os seus antigos amantes e namorados do passado? Como conviver com isso, né? Não, eu vou me casar com você, tá? Mas eu vou manter, né, meus outros namorados também. E ele traz isso para essa questão de que a nossa aliança com Cristo não é simplesmente só vem a mim e eu vou te abençoar, mas eu posso continuar do jeito que eu era. Não foi para isso que Deus veio e morreu por nós. Foi para que nós vivêssemos em vitória.
sobre o pecado. Para que estas coisas antigas deixassem a nossa vida. Para que os nossos amores antigos se fossem. E para que nós vivêssemos essa aliança agora com Cristo. Para que eles sejam o nosso amor. E as outras coisas fiquem para trás. Mas muitas vezes nós não somos, ensinados, e na igreja pregar sobre arrependimento é algo que às vezes não é bem-vindo. Mas sabe, arrependimento é algo bom, queridos, e poderoso, e que precisa acompanhar a nossa vida diariamente. Essa semana eu tive uma semana muito intensa. E ontem foi um dia muito intenso para mim. Mas a pergunta é que, de tudo que eu passei, que muitas vezes eu vejo, e que tem a ver comigo, é o quanto isso está gerando arrependimento em mim. Uma mudança profunda em mim. O quanto essas coisas geram mudança em mim, e não só nas circunstâncias e nos outros. Porque isso tem a ver com a minha salvação. Eu preciso cuidar da minha salvação. Jesus quer me salvar. Ele veio para me salvar. Para me dar vitória. Jesus, ele tem o maior interesse. Mas nós não podemos perder de vista esta ideia, que também está lá em 1 Coríntios 6, e com isso eu passo aqui para finalizar a minha exposição bíblica, de que se nós não provarmos essa salvação, não avançarmos nela, nós não herdaremos o reino. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Há uma palavra que diz assim, o apóstolo Paulo diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldicentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós no passado. Tais fostes. Mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo está falando que no passado esses homens eram assim, essas mulheres eram assim, mas agora não são mais, tais fostes. Isso tem a ver com deixar o pecado, com viver em vitória sobre o pecado. Como nós podemos ter uma aliança com Jesus, continuando a viver da mesma maneira? Há arrependimento? O arrependimento está gerando esta mudança diária em nós? É doído, queridos, muitas vezes, os confrontos que nós temos, e que a palavra de Deus nos confronta. Em Lucas 13, 24 e 25, tem um texto muito contundente da parte do Senhor Jesus. Lá em Lucas 13, Jesus, ele fala, ele diz assim, verso 24, ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Vai chegar um momento, queridos, que a porta estreita se fecha. O tempo da graça se acaba. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, ele está falando aqui quando Jesus voltar, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade.
Ali haverá choro e ranger de dente, quando vires no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Essa é uma realidade, queridos, que vai atingir muitos. E muitos que estão dentro das igrejas. Porque Jesus, ele nos chama, e entrar por esta porta estreita é viver o arrependimento diário. E é viver em vitória sobre o pecado e sobre a carne. E se eu digo para Jesus, não, Jesus, eu não consigo, ou tu não me dás poder para isso, eu estou dizendo para ele, tua obra não vale nada. Desculpa a radicalidade disso, mas é verdade, está lá em Hebreus. Eu estou rejeitando a graça. Vamos estar atentos, queridos. Nós podemos andar em vitória sobre a carne. Foi para isso que Jesus morreu por nós também. Morreu para que nós vencêssemos a tentação, morreu para que nós vencêssemos o mundo e as suas aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas ele morreu para que nós provássemos o poder do arrependimento. Da libertação pelo arrependimento em nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz, lá em Romanos 2, de que nós não devemos também perder de vista que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. E a bondade de Deus está aqui, revelada em Cristo Jesus. Está aqui na palavra dele. Por isso nós precisamos também nos debruçar sobre ela. A gente fica muitas vezes olhando tantas coisas, estudando tantas coisas e não olha para a palavra de Deus. A palavra de Deus gera arrependimento, queridos. Se nós damos lugar a ela, ela desestabiliza a gente. Ou ela não desestabiliza você? A mim desestabiliza. É uma crise, é um choro, é uma tristeza que leva à mudança profunda. Jesus quer isso, porque Ele quer a nossa salvação. Porque Ele quer que a gente viva em liberdade, em plena liberdade. Amém? Amém. Fique de pé. Eu espero, a minha expectativa é que você saia com a mesma atitude que eu tenho cultivado. De que eu não devo ter medo de me arrepender. De que eu devo dar lugar, sim, ao arrependimento. Este arrependimento genuíno. Não a um lamento, errei de novo. Mas a este lugar de libertação e de cura, e de mudança, que vem pelo genuíno arrependimento. Por este dar lugar à palavra de Deus, à ação do Espírito, que gera uma mudança na minha vontade. Quando o meu foco está em Deus, não em mim, não na minha vergonha, mas naquilo que Deus pode fazer e já fez em Cristo. Olhe para Jesus. Ele nos amou profundamente e nos ama. Olhe para a obra da cruz. Ela tem poder. Não tem o que não possa ser mudado. Nem a morte tem poder. Não teve poder sobre Jesus, e a Bíblia diz que não terá poder sobre nós. Citaremos. A única coisa que pode gerar em nós morte eterna tem a ver com este não arrepender-se e voltar-se para Deus, que era a pregação do Evangelho desde o início. Arrepende-te e volta. Foi assim para Caim. Deus diz para Caim, olha o que tu tem no teu coração. O pecado está à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Deus diz isso para Caim. Arrepende-te. Essa é a ideia. Tome uma atitude. Deus diz, eu te fortaleço. Deus capacita sim, queridos. Não tem pecado que Deus não capacite a gente a vencer. Não tem nada em nosso coração que Deus não tenha poder para ajudar a gente a vencer.
Mas nós precisamos nos render à vontade dele. Porque enquanto a nossa vontade controla tudo, só há remorso. Você entendeu isso? Enquanto a nossa vontade está no controle, nós vamos ficar na superfície. E só vai haver lugar para remorso, para vergonha. Mas quando nós deixamos Deus tomar o controle, e nós nos rendemos, como Davi se jogou por terra. A ideia de jogar-se por terra é isso, é render-se. Eu me rendo, Deus. Eu não jogo a toalha no chão para o pecado. Eu jogo a toalha no chão para a tua vontade. Eu me rendo à tua vontade, não ao pecado e ao mundo. Eu me rendo a ti. Vamos orar. Talvez nessa manhã você precise de fortalecimento nessa área. E talvez até você precise, como eu, dizer para o Senhor, há áreas da minha vida, Senhor, que eu preciso provar esta mudança profunda na minha personalidade. Esta mudança que gera libertação, que me tira da minha condição. Esta mudança que vem e que a tua graça e o teu poder me capacitam a provar e experimentar e a viver. Eu não quero, Pai, em nome de Jesus. Eu já fiz isso. Mas não quero viver, Senhor Deus, negando o teu poder na minha vida. Não crendo, Senhor, no que tu podes fazer. Por causa do meu orgulho ou por não me render à tua vontade. Pai, nessa manhã, Senhor Deus, começa a tratar conosco, Senhor. Eu quero pedir, Deus, que esta palavra, Senhor, ela não traga, Senhor Deus, mais tristeza. Mas ainda se for necessário, Senhor, ela gere uma tristeza para a salvação em nós. Mas para que ela possa, Senhor, nos levar, Senhor, a uma atitude nova, Deus. Dando lugar ao arrependimento para a salvação diariamente. Se for preciso, Deus, quebra a nossa soberba, a nossa arrogância. De achar, Senhor, que está tudo bem. De achar, Senhor Deus, de que está tudo bem na minha vida, de que nada precisa mudar. Tu nos tem chamado a mudança diária, Deus. Nós queremos viver, Senhor, em vitória sobre a carne, em vitória, Senhor, sobre os nossos erros, em vitória, Senhor, sobre os repetidos erros, Senhor, que cometemos no falar, no pensar, nas nossas ações, Deus. E tropeçamos, Deus, no nosso falar muitas vezes. Eu tropeço, Deus, tenho tropeçado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos avançar, Senhor, em vitória, para provarmos, Senhor, a santificação, provarmos, Deus, a plenitude da tua vida em nós, Senhor, para chegarmos, Senhor, diante de ti, aprovados, chegarmos diante de ti, Pai, e ouvir a voz que diz: entra no meu descanso, no meu gozo. Não a voz que diz: apartai-vos de mim, não vos conheço. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a obra é tua em nós. Nós nos confiamos a ela. Vem e faz, Senhor, pelo teu Espírito, pela tua palavra. Não há poder nenhum em mim, Senhor. O poder é teu, Senhor. Nesta manhã, que essa palavra, Senhor, traga ânimo e vitória. Mesmo que seja no meio da tristeza, Senhor. Mas traga ânimo e vitória. Traga mudança, vento de mudança, Senhor. Vento novo que sopra, Senhor Deus. E remove as cinzas, Senhor. Oh, Lati. E nos leva além. Nos tira, Senhor, do nosso lugarzinho, Senhor. E nos leva a avançar, como foi dito aqui, como um exército que avança, Deus.
e se levanta na tua força, Pai. Eu oro, Senhor, eu te dou graças, Senhor, pela tua palavra nessa manhã e pela tua bondade para conosco, Senhor, que nos leva ao arrependimento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, queridos. Quero desejar a você um abençoado domingo. Sexta agora tivemos a nossa sala de oração. Daqui a 15 dias, uma sexta sim, uma sexta não, nós estamos fazendo assim. Teremos novamente a nossa sala de oração. E avançamos com os nossos cultos de manhã e à noite. Se você precisar de qualquer atendimento pastoral, qualquer visita, qualquer conversa, nós estamos à disposição, tá? Tem o isolamento, mas o isolamento nessa hora não serve, Inclusive, nós temos autorização legal para isso. E nós vamos, sim. Nós temos ido, nós temos visitado, sem medo, pessoas. Então, eu não estou trancado dentro de casa. Se você precisar, se você precisar de apoio, você tem líderes de células, você tem pessoas que estão ao seu lado para que você avance em vitória. E como eu tenho dito aqui, não se isole, apesar de isolado. Parece um contrassenso. Não se isole, você não precisa estar isolado espiritualmente. Amém? Você tem pessoas orando por você. Eu tenho orado por você. Eu tenho orado por você. Não estou mentindo. Eu tenho orado pela igreja. Porque pastor sabe a luta de muita gente. Eu tenho orado. E a gente está aqui. Amém? Deus abençoe você. Bom domingo. E vamos avançar vencendo. Em nome de Jesus.